Mateus capítulo 13, abra aí. Oh, Jesus. Mateus 13, 57. Mateus 13, 57. A palavra do Senhor diz assim: e ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Feche os teus olhos só mais um minuto. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua santa presença, da tua linda presença, Senhor, e apresentamos diante de ti, papai, esse momento, Senhor. Te apresentamos, papai, este tema, um seminário de honra, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós temos a certeza que o teu Espírito Santo quer nos ensinar mais nessa noite, aquilo que ainda nós precisamos aprender, aquilo que ainda é necessário para as nossas vidas, para nos tornarmos, papai, servos, filhos mais dignos, meu Deus, de te servir. Eu tenho certeza, papai, que o Senhor quer nos ensinar. Por isso, em nome de Jesus, nós colocamos todo esse momento diante de ti e as nossas vidas, para que o Senhor fale conosco de uma forma linda, de uma forma sobrenatural, que nada, absolutamente nada, venha impedir o teu mover, em nome de Jesus. Fica conosco, papai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Aplauda Ele. Quando você estiver batendo palma, aplauda Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. No dia de ontem, né, nosso apóstolo falou da importância de tratarmos, né, a respeito da honra. E pode ser que algumas pessoas tenham pensado: por que, para que tirarmos um tempo, né, um momento para falarmos só sobre esse assunto? A resposta, amados, é muito simples. A honra, ela revela o nosso caráter. Diga para alguém: a honra revela o nosso caráter. A honra revela o nosso caráter, amados. A honra revela. A honra, ela nos aproxima do Criador. A honra traz liberdade para as nossas vidas. A honra, ela nos leva ao êxito em todas as áreas da nossa vida. A honra nos faz conquistar. Amém? Isso é honra. É claro que o assunto não tem como se esgotar somente neste dia. É impossível. Mas isso é honra. Mas primeiro, ontem o apóstolo falou um pouco disso, né? Que a honra, ela revela o nosso caráter. Ao contrário, a desonra, ela é uma semente maligna. A desonra é uma semente maligna no coração daqueles que resistem em viver o princípio da honra. Tem gente que só de ouvir a palavra honra já fica meio perturbado na sua alma. Honra? Como assim honra? Honra, né? Então, já está nesse coração a desonra. É uma semente maligna, amados. E essa semente, para aqueles que a abraçam, para aqueles que gostam dela, para quem gosta da desonra, essa semente vai levar a pessoa para um período de vergonha, para um momento de vergonha, ou para uma rota de vergonha e de morte. Vocês estão entendendo? Hoje de manhã, como eu falei, né, eu acordei pensando naquilo que eu poderia ministrar, e o Senhor me fez lembrar, não vou falar só sobre isso, mas o Senhor me fez lembrar de Caim, né? Caim, que trouxe uma oferta para o Senhor, aparentemente uma oferta que estava correta, porque ele decidiu levar aquela oferta ao Senhor, mas o Senhor, que sonda os nossos corações, que conhece exatamente as motivações do nosso coração, conhece, né? Conhece completamente as nossas vidas. Ele sondou o coração de Caim e viu que tinha algo
errado na oferta de Caim. E por conta disso ele foi envergonhado, porque o Senhor não aceitou a oferta dele. Ele ficou envergonhado. Diga, Caim foi envergonhado. Ficou envergonhado porque o Senhor não aceitou a oferta dele. A palavra diz que o Senhor rejeitou a oferta de Caim, por conta disso o seu semblante ficou ali caído. O Senhor tentou ainda conversar com ele, falou: Caim, por que você está desse jeito? Se você não fizer a coisa certa, a sua oferta não vai ser aceita? Faz aquilo que é correto. Ou seja, o Senhor estava dizendo para ele: Caim, entra na rota da honra. Entra no caminho da honra, Caim. Faz o que é certo. Porque eu conheço a motivação do teu coração. E isso aí está errado. Faz aquilo que é certo. Olha para o seu irmão e diga assim: faça o que é certo. Só que Caim, ao invés de dar ouvidos à voz do Senhor, desobedeceu, continuou no caminho da desonra, ficou tão perturbado que acabou fazendo o quê? Matando o seu irmão. Foi isso? Foi ou não foi? Acabou matando. Isso é o que? Perturbação na alma. Porque a pessoa que entra nesse caminho da desonra e não se arrepende, porque o Senhor estava dizendo isso para ele: Caim, se arrepende. Se arrepende. A pessoa que não leva isso a sério, né? Que não entende isso, que não se arrepende, ela acaba ficando perturbada na sua alma, e ela pode ter atitudes como a de Caim. Isso aconteceu também com Ananias e Safira. O Senhor me trouxe assim, né? Assim que eu acordei, o Senhor me fez lembrar dessas passagens, né? Ananias e Safira também não precisavam. Se eles não quisessem também nem dar, não precisavam, o dinheiro era deles, mas eles fizeram questão de levar ali a oferta no altar, porém, retiveram parte, né, da oferta. Ofertaram uma oferta mentirosa, dizendo que era verdade, né? Porque tem muita gente fazendo isso. Ela quer impor, ela quer dizer que aquilo é a verdade, sendo que na verdade o Senhor conhece o coração. E aí, por conta disso, Ananias e Safira foram mortos. Então, o caminho da desonra te leva à vergonha e à morte. Amém? Diga assim: o caminho da desonra nos leva à vergonha e à morte. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Então, por que é tão importante falarmos sobre honra? Porque a desonra, ela entrou na nossa sociedade. Ela entrou. As pessoas, elas estão acostumadas a desonrarem umas às outras, em coisas muito pequenas. A desonra, ela entrou de uma forma terrível. Hoje mesmo, eu conversava com uma pessoa, e ela assim, né, muito sensibilizada, falou assim: olha, na minha casa já foi assim, né, meus filhos já serviram ao Senhor, e já foi assim. E eu falei: eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu falei: isso mesmo, minha amada, continue servindo ao Senhor. Mas sabe por quê? Que muitos lares estão como o seu. Muitos lares. Pode ser que em algum momento, presta atenção, pode ser que em algum momento a semente da desonra tenha entrado nesse lar. Pode ser que o pai começou a desonrar, né? Não querendo fazer as coisas direito dentro de casa, começou a desprezar a mãe, começou a tratar mal a mãe, começou a tratar mal os filhos, começou a não querer mais ir para a igreja. Isso é desonra. Então o filho está vendo, está assistindo ali. Aí o filho não fala nada, mas ele está só observando. Está só observando: ah, meu pai não quer ir para a igreja. Ah, minha mãe também de vez em quando não quer ir não. De vez em quando ela diz que está meio desanimada. E o filho só observando, só observando. Aí é um pai que às vezes não concorda com alguma coisa dentro da igreja, começa a falar perto do filho, e o filho só observando. Só observando. Ah, eu não concordo com aquela situação do louvor, aquela situação do coral, não sei o que, perto da criança. A criança está indo ainda para a igreja, mas chega um momento que ela diz assim: eu não. Às vezes ela não consegue nem explicar por que ela deixou de participar, mas entrou a desonra. Vocês estão entendendo? Entrou a desonra, amados. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Mas é claro, né? A desonra, ela não entra só dessa maneira, né? A gente vai continuar falando sobre isso.
Então falamos que honra é um comportamento, pois honra é um conjunto de qualidades morais e éticas estabelecido na vida de quem a tem. Então, a honra, ela é um comportamento. Amém? A honra é um comportamento, porque ela tem a ver com as qualidades morais e éticas. A gente vai continuar falando. Segundo os gregos, ontem o apóstolo falou um pouquinho, eu tentei, né? É difícil porque eu não consegui ouvir a ministração do apóstolo, né? O Felipe, ele colocou no grupo, mas eu não consegui reproduzir o áudio de jeito nenhum. E aí eu dei uma olhada assim por cima, num esboço que o apóstolo tinha feito. Então fica, né? Mas a gente vai seguir conforme a perfeita vontade do Senhor. Amém? Na direção do Espírito Santo. Então, honra, segundo os gregos, é a fixação de valores. Diga assim: honra é a fixação de valores. Então, nós precisamos, como homem e mulheres de Deus, sermos mulher de valor, homem de valor. Amém? Nós já falamos há algum tempo, até ministramos há algum tempo atrás, que homens e mulheres de valor mudam territórios. Amém? Como é que elas mudam territórios? Fixando valores. Como é que ele muda territórios? Fixando valores, trazendo os valores do reino para esse momento, para o lugar onde você está. E o Senhor quer que você fixe valor, o valor do reino, no local onde você está. Amém? É isso que o Senhor quer. Então, como é que nós vamos mudar territórios? Como é que homens e mulheres de valor podem transformar territórios? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Primeira coisa, abra aí em Mateus capítulo 5, verso 13. Primeiro ponto. Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus 5,13, a palavra do Senhor diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como o que se há de temperar? Com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluias. Como é que homens e mulheres de valor transformam territórios? Fazendo a diferença. Aleluias. Sendo sal e luz. Porque a palavra diz aqui, olha só, se o sal ele serve para quê? Para quê? Para temperar, para dar sabor. A luz serve para quê? Para iluminar. Então, amados, em nome de Jesus, onde um homem e uma mulher de valor entra, ela tem que fazer a diferença. Aleluias. Ela tem que ser o sal. Tudo aquilo que é ruim tem que bater em retirada em nome de Jesus Cristo. Onde um homem e uma mulher de valor entra num território, as trevas têm que bater em retirada, porque nós somos luz. Aleluias. Isso é honra. Isso é entender o princípio da honra. Fazer a diferença. Aleluias. Através da honra nós podemos transformar os ambientes. Se de repente você está num determinado lugar onde está todo mundo falando mal de alguém, mas você é o quê? Você é sal. Você também é luz. Luz. Então, se você é sal e você é luz, você vai honrar aquilo que está recebendo hoje através dessa palavra. Eu sou sal e eu sou luz, por isso eu tenho valor, e onde eu entrar, o território será transformado em nome de Jesus. Aleluias. Seu casamento será transformado.
Seu ambiente de trabalho será transformado, se você verdadeiramente for sal e luz. Agora, se você quiser se misturar, né? Quiser se misturar, tem um monte de gente de lá que não tempera nada, que não faz a diferença, que não é luz. E aí você quer se misturar com as trevas, na escola, na faculdade. Aí você quer se misturar, não vai dar certo. Não vai dar certo, você não vai estar honrando a Deus. Amém? O bairro da nossa igreja será transformado, mas nós não podemos perder o sabor. Precisamos fixar valores morais nos lugares onde existe desonra, amados. Tem muita família, tem muito lar onde você entra e vê a desonra estabelecida. São filhos desrespeitando pais, e são pais também desrespeitando filhos, porque pais também desrespeitam filhos. Não é só filho que desrespeita pai, não. Tem muito pai que humilha filho, tem muito pai que despreza o filho, mas tem muito filho também que não honra os seus pais. E a palavra diz que nós devemos honrar pai e mãe. É interessante porque a palavra não diz assim que você deve honrar pai e mãe bonzinho, né? Ou pai e mãe, né? Ou mãezinha boazinha, porque geralmente até as mães são demais, né? As mães cobram mais, as mães são, né? Geralmente os pais são mais quietinhos. Eu não sei você, né? Mas as mães são mais assim. Eu tive pai e mãe, eu sei como é que é. Meu pai sempre foi mais bonzinho. E eu também sou mais durinha. Oh, Jesus. Mas é assim. Mas a palavra diz que nós devemos honrar pai e mãe. Só diz isso. Eu estava me lembrando hoje, né? De que quando eu era mais novinha, né? Criança, assim, adolescente, eu tinha tanta preocupação com essas coisas, amados. Tanta preocupação de honrar pai e mãe, que se a minha mãe me comprasse, que a minha mãe ela não tinha assim um bom gosto assim para roupas, para algumas coisas, ela não tinha assim, ela sabe disso, ela sabe, ela não liga não. E aí ela me comprava alguma coisa, se não servisse em mim e eu tivesse a oportunidade de trocar aquela peça de roupa sozinha, eu pensava até antes, eu falava assim, é minha oportunidade de trocar por outra coisa. Quando eu chegar lá, eu vou trocar por outra coisa. Mas eu chegava lá, eu não conseguia, porque eu achava que seria uma desonra com ela. Isso é muito sério, muito sério. Eu estava me lembrando disso, o Senhor me fez lembrar disso. Vocês sabem que quando eu fui me casar, né, com o apóstolo, a minha mãe, meu pai, eles estavam, meu pai não, minha mãe, meus irmãos, eles estavam meio assim, né, na época com o apóstolo e tal, e ela estava meio bicudinha. E eu queria muito que ela fosse comigo ver o vestido de noiva, porque seria uma honra, eu, única filha, ela tinha que ir comigo para ver o meu vestido de noiva, porque é minha mãe. E naquela época eu não era cristã, amados, mas o Senhor já falava comigo. O Senhor naquela época falava de uma forma poderosa com a minha vida. Eu sentia no meu coração que eu seria a única dos filhos da minha mãe que casaria na igreja, que ela teria a oportunidade de ver a filha, né, vestida de noiva, porque dos filhos nenhum casou, né, vestido de noivo, nada disso. Então eu seria a única. E aí eu queria, mas ela não queria. Ela estava bicuda. E aí eu fui para São Paulo sozinha com uma amiga para escolher o meu vestido de noiva. E escolhi o vestido dos meus sonhos. Era o vestido dos meus sonhos. Eu aluguei o vestido maravilhoso. Aluguei e voltei. Quando eu voltei, eu falei assim, olha mãe, eu já aluguei o vestido. Ela falou, alugou? Que bom. É bonito? Eu falei, é. E comecei a chorar, mãe, mas eu queria tanto que a senhora tivesse ido comigo. Mãe, mas... Para de ser boba, menina. Já alugou, tá alugado. Para com esse negócio. Não consegui nem dormir. No outro dia, acordei e falei assim, mãe, se a senhora quiser ir comigo para alugar outro vestido de noiva, aqui mesmo pelo Guarujá, eu cancelo o vestido e vou com a senhora para alugar o meu vestido. Ela não acreditou, ela ficou assim em choque. A lágrima desceu. Ela não falou nada, porque minha mãe, só Jesus. Entrou no quarto, e eu fiquei lá na sala sozinha. Entrou no quarto, trocou, veio toda bonitinha, vestidinha. Vamos lá escolher esse vestido.
E eu fui, cancelei o vestido dos meus sonhos e honrei a minha mãe, alugando o vestido junto com ela. 15 anos depois, o apóstolo decide casar de novo. E aí faz, né, as bodas de cristais. Chegou o grande dia, bodas de cristais. Agora eu já estou mais velha, né? Não preciso disso, né? Minha mãe é minha mãe mesmo, a gente está sempre junto, tal. É aquela coisa. Então eu convidei a pastora André, e o pessoal foi junto comigo, foram lá escolher meu vestido, porque a pastora tinha que ser o vestido de noiva, que não sei o que e tal. Aí lembrei da minha mãe. Eu falei: mãe, eu vou me casar de novo. É a segunda honra. Quer escolher o vestido junto comigo? E ela foi e escolheu o vestido junto comigo pela segunda vez. Amados, eu não planejei, a hora está até passando e eu estou falando isso aqui. De repente, tem algum filho aqui nesta noite que precisa honrar muito bem o seu pai e a sua mãe. Amém? De repente tem alguém aqui que precisa entender o princípio da honra. Honra é isso, amados. Honra é isso. Mas vamos continuar, glória a Deus. Eu não sei porque que eu contei essa historinha, mas é algo que o Senhor me fez lembrar, né? No início, quando nós lemos aqui Mateus 13, 57, a palavra diz assim que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e em sua própria casa. Por que nós lemos esse versículo? Por quê? Porque naquele momento, naquele lugar, naquele território, as pessoas foram impedidas de receber os milagres. Por quê? Porque havia um povo que desonrou o profeta. Havia um povo, a sua própria família havia desonrado o profeta, que era Jesus. Por conta disso, a palavra diz que não houve milagres. Eu quero dizer uma coisa para você: aquele que não honra os seus profetas terão as suas bênçãos retidas. Quantos estão entendendo? Aquele que não honra os seus profetas, o seu líder está dizendo alguma coisa, o seu líder já te abençoou, ele já te deu uma ordem, já te deu uma palavra de direção, e você diz assim: eu não vou dar ouvidos não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Você vai fazer da sua maneira? Você sabe que você vai pagar um preço. Você sabe que você vai pagar um preço. Por quê? Porque a palavra diz que o Senhor não pôde operar os milagres naquele lugar. Ou seja, as bênçãos ficaram retidas, não houve frutificação naquele lugar, porque o profeta foi desonrado. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, não desonre o seu profeta, não desonre a palavra que sai da boca do seu líder. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então nós precisamos fixar valores no território em que nós fomos colocados pelo Senhor. Nós precisamos estabelecer a honra no território em que nós fomos colocados pelo Senhor. Mas a pergunta é: como estabelecer essa honra? Como é que eu vou estabelecer essa honra? Presta atenção, primeiro ponto: como estabelecer a honra? Primeiro, confrontando o pecado. Diga: confrontando o pecado. Amém. Atos 4:19. Se você quiser abrir aí, não é obrigado, tá? Mas se você quiser, se você puder abrir aí, vai ser bom. Contudo, Pedro e João propuseram-lhe: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. O que está acontecendo nessa passagem? Pedro e João estão falando de Jesus. Eles estão ensinando quem é Jesus. Eles estão mostrando sinais. Na verdade, até nesse momento, eles estão sendo até meio que perseguidos por causa da cura de um coxo. Então eles estão falando de Jesus, eles estão pregando a salvação. Mas Pedro e João estão em que ambiente? Eles estão num ambiente de desonra, onde Jesus não podia ser pregado, onde ninguém podia falar da salvação, onde os cristãos eram mortos, apedrejados. É nesse ambiente que Pedro e João estão. E eles dizem assim: olha, julgai vocês, julgai-se a vós diante de Deus.
obedecer a vós mais do que a Deus. O que Pedro e João estão fazendo? Olha, independente do que vocês estão falando, independente do que está acontecendo, nós vamos fixar os valores do reino, aleluias. Nós vamos colocar aqui os valores do reino. Nós vamos abrir a nossa boca sim, para falar de Jesus, aleluias. É isso que Pedro e João estão fazendo, amados. É isso que eles estão fazendo. Não, eu não aceito que esse ambiente seja desse jeito, não. Sabe por que isso acontece? Porque aonde o Senhor entra, aonde Jesus entra, Ele confronta o pecado, amém? Como vamos estabelecer valores? Confrontando o pecado. Isso aconteceu também com a mulher samaritana. Quem lembra da mulher samaritana? Levanta a mão, para não ter que ler. João 4, não precisa abrir não, mas a palavra diz assim: chega um momento que aquela mulher, ela está conversando ali, né? Jesus conversando com ela. Ela diz assim: Senhor, dai-me dessa água. Senhor, eu quero beber dessa água. Senhor, eu quero, como muitos cristãos também. Senhor, eu quero Jesus. Eu quero a honra, eu quero, mas eu quero do meu jeito. A maioria sim. Eu quero do meu jeito. E aí o Senhor olha para aquela mulher samaritana e diz assim: vai, chama o teu marido e volta. O que Jesus está fazendo com ela? Confrontando-a. Ele não faz, é tão interessante, até ontem eu ministrei também sobre isso. Ele não pergunta assim: você quer beber da minha água? Ele não fala isso. Eu fico muito feliz, minha senhora, por ter me aceitado, por querer beber da minha água. Não, Jesus não fala nada disso. Ele só diz assim, ele ouve: Senhor, eu quero dessa água. Eu não quero mais ter que passar por essa vergonha. Eu não quero mais ter que passar por essa situação. Mas ele só ouve e diz assim: vai e chama o teu marido e vem cá. Naquele momento, aquela mulher foi confrontada. E porque houve confronto, o Senhor estabeleceu valores naquele lugar. O Senhor estabeleceu valores na vida daquela mulher. Ele estava dizendo assim: você pode beber dessa água viva, mas você vai ter que confessar o teu erro. Você vai ter que confessar o teu pecado. Você vai ter que viver uma vida limpa. Você vai abandonar a sua vida imoral, porque agora é uma nova vida. Você vai entrar no princípio da honra, aleluias. Era isso que o Senhor estava dizendo para ela. Acabou essa vida imoral, acabou essa vida de pecado para você, acabou. E ela aceitou, porque ela confessa, né? É verdade, eu não tenho marido. E o Senhor fala: é verdade, porque tu já tiveste 5 e esse que você tem também não é teu. Eu falei: é verdade. E aí Jesus se revela para aquela mulher. A palavra diz que, por causa da palavra daquela mulher, muitos samaritanos conheceram Jesus, aleluias. O que o Senhor fez naquele lugar? O Senhor fixou o seu valor. O Senhor estabeleceu o princípio da honra. Diga assim: o Senhor também vai estabelecer o princípio da honra no território onde eu estou. E somente aqueles que entendem aplaudem o Senhor Jesus, aleluia. Oh, aleluia. É assim, amados, porque pessoas de honra, elas não aceitam viver no pecado e nem conviver com ele. Pessoas de honra não aceitam isso. Pessoas de honra vivem em santidade, buscando através do seu caráter curado, libertar aqueles que são prisioneiros. Pessoas de honra são inflexíveis com aquilo que está errado. Não, mas só isso aqui. Mas só desse jeito. Não. Pessoas de honra são inflexíveis. Elas não são moldadas pelo meio em que elas estão. Elas são moldadas pelos princípios do eterno, aleluias. É isso, amados, em nome de Jesus. Sabe, é um seminário, é uma palavra, é um tema, como eu falei, que não interessa a muitas pessoas, porque muitos não querem viver o princípio da honra. Acham que nem precisam viver o princípio da honra. Na verdade, desejam muito mais ser honrados do que
viver o princípio. Não estou nem dizendo de honrar, viver o princípio da honra. Não é fácil, né? Como estabelecer a honra? Primeiro, confrontando-o. Segundo, com atitudes corretas. Diga assim, com atitudes corretas. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Abra aí se você puder. 1 Timóteo, eu já vou lendo para adiantar. A palavra diz assim: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento. É 1 Timóteo 4, 12. Procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Procura ser exemplo. Ah, mas eu sou jovem. Não tem nada a ver você ser jovem. Você é jovem, você é velho, você é meia idade, você, né, velha idade. Não tem nada a ver. Procura ser o quê? Exemplo. Ah, apóstola, mas ninguém faz. Por que eu tenho que fazer aquilo que é correto? Porque é neste momento que você estabelece valor. Está todo mundo fazendo errado. Até o meu líder está fazendo errado. E você é exemplo. Você é referência. Você vai fazer o correto. É neste momento que você estabelece o valor do reino. Aleluias. Sendo exemplo, amados. Fazendo a diferença, sendo honesto. Eu falei no início que a honra está ligada ao comportamento moral e ético. O que são comportamentos morais e éticos? Sermos honestos, íntegros. Não é assim? Falarmos a verdade, andarmos na verdade. É claro que a gente não vai, né? Nós não estamos falando daquele que furta, né? Nem disso, porque isso é... Mas desonestidade acontece ainda muito no meio dos cristãos. Desonestidade ainda acontece muito. Ah, apóstola, mas tem muita gente, sabe assim, que é meio desonesto, não respeita as pessoas. E eu ainda não estou totalmente curada, sabe assim? Para mim, assim, bateu, levou. E aonde está o princípio da honra nisso? Aonde está o sal nesse momento? Aonde aparece a luz neste momento na tua vida? Como é que as pessoas conseguem ver uma diferença no teu comportamento nesse momento? Amados, em nome de Jesus, o que é que falam de você? O que é que falam do seu comportamento? Os jovens, o que os pais falam a respeito de vocês? Que tipo de filho você é? Respeitador, honesto, íntegro? Amém. Pais, mães, que tipo de pessoas vocês são em casa com os filhos? Vocês também são respeitadores, honestos, íntegros? Com os esposos, vocês são fiéis? Com as esposas, vocês são fiéis, homens de Deus? Vocês são leais? Vocês não permitem que entre nada na sua casa que de alguma forma venha trazer desonra para o seu lar? Como é que é a sua vida de referência, de exemplo? Estou falando isso, amados, é para todos nós aqui. Amém? Isso é para todos nós. Alguém disse para os discípulos de Jesus, certa vez, o que ele faz na casa de um publicano? Sabe o que Jesus fazia na casa de um publicano? Estabelecia valores. Por que ele deixa que uma prostituta lave os seus pés? Por quê? O que ele está fazendo? O que esse homem está fazendo? Ele está estabelecendo valores, aleluias. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, eu perdoo. Eu aceito a honra. Vocês deveriam fazer a mesma coisa. Ao invés de ficarem falando aí, criticando aí, vocês deveriam fazer a mesma coisa. Honrem
Aleluias. Ele estava ensinando os seus discípulos. Então eu estabeleço valores. Primeiro, confrontando o. Segundo, com atitudes. Ninguém está fazendo o que é certo, mas você vai fazer. Apóstola, a senhora tem certeza disso? Tenho. Porque eu disse no início, que o caminho da desonra te leva para quê? Vocês lembram? Para a vergonha e para a morte. Tem alguém que quer isso aqui para a sua vida? Não. Terceiro ponto. Como é que nós estabelecemos a honra? Fazendo da honra um estilo de vida. Eu tenho que fazer, a honra ela tem que estar em mim. Em todo o tempo, eu já falei um pouco, parece até que a gente fica se repetindo, né? Mas a honra ela tem que estar na minha vida. Como? Novamente, sendo honesto, sendo fiel, sendo humilde. Diga comigo, humilde. Diga de novo, humilde. Porque olha, amados, está difícil encontrar alguém humilde. Ninguém, eu não vou me humilhar. Eu não vou me rebaixar. Eita Jesus. E também não vai herdar o reino de Deus. E também não vai ver Jesus. É isso. É isso. Eu tenho que ser honesto, fiel, humilde, comprometido. Diga comprometido. Comprometido. Comprometido com quem? Com os apóstolos? Com os líderes? Não. O teu compromisso é com Deus, aleluias. É honrar a Deus, aleluias. Só que se você honra a Deus, você se compromete com todo mundo que tem que se comprometer. Aleluias. Você não fica murmurando pelos cantos, reclamando. Você não faz isso, amados. Eu preciso ser íntegro. Eu preciso ser temente a Deus. E eu preciso ser santo, aleluias. Eu tenho que fazer da honra o meu estilo de vida. Não tem esse negócio, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito mesmo. Para com isso, nós já falamos sobre isso várias vezes. Estamos também tratando isso num seminário de honra. Você precisa cumprir todos esses pré-requisitos: honesto, fiel, humilde, comprometido, íntegro, temente a Deus e santo. Amém? Diga assim, tá fácil. Diga, tá fácil. Diga, esse é o meu estilo de vida. É o nosso estilo de vida. Tem que ser, amados. Tem que ser. Tem que ser. Em nome de Jesus. Eu vou para um outro ponto agora. Porque em 2 dias não dá para falar tudo sobre honra, é impossível. Mas vamos lá. Precisamos restabelecer o princípio da honra no casamento. Quantos casados tem aqui? Dá glória a Deus. E mesmo você que não é casado, que é jovem, que é solteiro, que é solteira, que está aqui nessa noite, ouve para você ajudar outras pessoas também. Amém? Precisamos restabelecer o princípio da honra no casamento. Hebreus 13:4. Abra aí, por favor. Hebreus 13:4, se você puder. A palavra diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus julgará. Abra em 1 Pedro capítulo 3. Hoje é Bíblia, porque é ensino, por isso que ninguém podia faltar. 1 Pedro 3:1. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler até o 7. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites
exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar. Com quê? O que está escrito aí? No dedo de vocês está diferente? Com sabedoria, entendimento, discernimento. Então no meu está com sabedoria. Com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Amém? O que eu li? Meu Deus, a apóstola leu, parecia que não ia parar nunca mais de ler. Meu Deus, primeiro foi aqui Hebreus 13:4, que o casamento ele tem que ser digno de honra. Por quê? Porque tem muitos casamentos que estão sendo destruídos por causa da desonra. É uma olhadinha, o homem ele não pode sair, ele não pode dar uma volta no carro que ele, se passar uma mulher na frente dele, ele já, se perde todo, se brincar, né? Ultrapassa até o sinal. Poxa, falando isso na frente da minha mulher, eu não faço isso não. Não faz, Jeová te pega em nome de Jesus. E as mulheres também, não pode ver um bonitão? Ui. Meu Deus, meu pai, o homem, como está bonito, Jesus. Porque não é só homem não, mulher também. E nisso entra o quê? Desonra. Entra desonra. Só por causa disso já entrou desonra? Já. Porque não respeita a esposa. Porque não respeita o esposo. Às vezes a desonra não é essa. A desonra às vezes é aquela mulher, né? Vou falar da mulher um pouquinho, bem rápido. Meu Deus, está acabando meu tempo, Jesus. Aquela mulher que não respeita o marido, que quer mandar no marido. Que casa quem manda sou eu. Sou eu mesmo. E ponto final. A palavra diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Amém? Fala, ei, apóstola, pintou, né? A senhora tocou num ponto sério da minha casa, porque lá em casa é mais ou menos assim. Presta atenção, mulheres, eu já ensinei aqui em algumas vezes de mulheres. Presta atenção, deixa ele falar, deixa ele pensar, você com toda a sabedoria vai, né? Contornando a situação, e no final quem dá a última palavra é ele. Deixa. Amém? Os homens estão assim, apóstola. Amados, quem vê assim, né? Eu falando dessa forma, fala assim, não, apóstolo, eu sei muito bem que é a senhora, porque o apóstolo fala, porque o apóstolo brinca, porque o apóstolo diz o quê? Isso não é verdade, amados. Isso não é verdade. Nem dentro aqui do ministério, nem do nosso ministério. Quando eu percebo, isso já faz tempo, quando eu percebo que eu estou indo muito rápido, eu, dou um passinho para trás e falo, meu amor, é você quem decide. É você que vai fazer. É você quem sabe. Nos mínimos detalhes. Semana passada, vou contar bem rapidinho. Meu Deus, eu tenho tanta historinha para contar. Semana passada, a minha enteada, né, e minha netinha iam para o Jump. E estava tudo certo, eu arrumei a malinha dela, tal, tudo. A gente foi no sábado, arrumamos tudo direitinho, tudo bonitinho. Quando foi na segunda, ela ficou doente. Aí meu coração se apertou. E eu, por mim, já dizia assim, não, é melhor não ir mais, vai para lá, isso aí, vamos para lá, né? E aí, meu coração se apertou. Aí passou segunda, terça. Quando foi na quarta-feira, ela me ligou e falou assim, tia, o que você acha? Eu estou um pouco insegura, você acha que eu devo ir? Ela já estava melhor já. E aí, né, eu falei, ai, glória a Deus. Então, filha, eu já mandei o áudio. Então, eu acho assim, 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 eu acho assim. Aí o apóstolo estava do meu lado. Aí ele falou assim, amor... Você tem que deixar ela decidir. Aí eu, amém. 3 minutos depois, eu até fui conferir para ver se foi isso mesmo. 3 minutos depois, eu coloquei assim, olha, eu coloquei tudo que eu achava.
Aí depois eu coloquei assim: mas o seu pai falou que é melhor que você decida. Eu faço isso, não é só com a Stephanie, é com o Cauê, com a Sara. Eu faço isso, por quê? Porque isso também é honra. Eu tenho que dar ouvidos àquilo que ele falou. Isso é honra também. Tem muita coisa para falar sobre honra, não dá para falar tudo hoje. Mas isso é honra, mas vocês estão entendendo? E tem muita mulher e tem muito homem desrespeitando o princípio da honra dentro do casamento. Eu também não estou falando porque tem homem que reclama que a mulher quer mandar, mas ele não toma uma atitude. Eu não estou te chamando de banana. Eu não estou. Em nome de Jesus. Mas não dá para ficar Aí depois ela quer mandar em mim. Não vem reclamar para mim, não. Tome uma atitude em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja o homem da casa. Vai, honra o que é para você honrar. Eu ia falar outra coisa. Honra em nome de Jesus. É você que tem que esquentar a cabeça mesmo. É você que é o homem da casa. A mulher é a administradora do lar. Entendeu? Ela fica ali, ó, sabe? Cuidando, administrando junto com você. Mas você também tem que tomar atitude. Amém? Oh, Jesus. Precisamos restabelecer a honra dentro dos nossos lares, nas nossas famílias. Os filhos precisam honrar os pais. Os filhos, os adultos, precisam cuidar das viúvas. Respeitar os mais velhos, né? Tem muita gente aí que esqueceu desse princípio. Esqueceu completamente, não respeita os mais velhos. Nós somos de um tempo, né, em que entrávamos na casa dos nossos pais e os nossos pais só olhavam assim e diziam assim: ó, peça a benção para a avó, para o vô, para o tio, para a tia. Não era assim? Hoje em dia a criança entra e não quer falar com ninguém, não quer cumprimentar ninguém. Não. Na mesa, senta a criança, ela senta. Mas ela senta se tiver lugar para ela, porque depois que os mais velhos sentam. Não era assim? Era ou não era? Não estou dizendo que a gente tem que excluir a criança não, que eu também não concordo com isso não, amados. Não é isso. Mas nós temos que ensinar. Amém? Temos que ensinar. Isso é honra. Respeitar os mais velhos. Tem gente que vai falar do idoso, ele fala assim: aquela véia lá. Meus alunos, um velho que fica andando no corredor. Falei, é o mediador. Ele tem um nome. Só Jesus. Só Deus. Precisamos restaurar a honra dentro da igreja. Mateus 15:8. Estou correndo contra o tempo. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que está acontecendo aqui? O Senhor está dizendo: olha, bem que Isaías profetizou a respeito de vocês, hipócritas. Vocês honram com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. Eram religiosos, eram pessoas que estavam preocupadas em prestar um culto exterior, somente de aparência. Mas o interior estava cheio de coisa ruim. No interior não adoravam verdadeiramente a Deus. E nós louvamos aqui nessa noite que o Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a nossa adoração. O que precisa acontecer dentro das igrejas? Essa honra, ela precisa ser restabelecida. As pessoas precisam entender que elas estão aqui, elas precisam adorar e honrar ao Senhor verdadeiramente. Falar não somente, aí chega, né? Brigou em casa, não está falando com 10 pessoas da igreja. Não, parece até que eu estou falando só do louvor, né? Não é isso não, viu, amados? Em nome de Jesus, também não sei de nada disso. Mas pode acontecer, né? Não fala com um monte de gente da igreja e quer subir aqui. Quando você estiver orando e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai, pede perdão. Depois você pede perdão mesmo, mas você vem para ele: Cira, em nome de Jesus, me perdoa. É assim que tem que fazer.
Ai, apóstolo, eu não gosto não. Por quê? Não quer ser humilde? Lembrou? Não vai entrar no céu também, né? É isso, amados. E como é que eu honro ao meu Deus? Eu honro ao Senhor com as minhas atitudes, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. É assim que eu honro a Deus, com as minhas atitudes. Eu honro a Deus obedecendo aos meus líderes. Ah, eu sabia, tinha que falar sobre isso, né? Bem, porque você honra a Deus obedecendo aos seus líderes. A palavra diz isso, Hebreus 13:17. Sede obedientes. Eu não vou pedir mais para vocês abrirem porque eu estou correndo. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Vocês entenderam? Como é que eu honro ao Senhor? Obedecendo aos meus líderes. Amém? Eu não gosto daquele líder. Ele tem uma cara feia. Eu não gosto. Olha, meus amados, se o apóstolo estivesse aqui, ele assiste muito, né? Ele gosta, sabe, do filme Bop? Não gosta, pede para sair. Não dá para caminhar numa rota de honra sem gostar das pessoas, sem dizer que não perdoa as pessoas. Não dá, sem obediência não dá. Obedeça aos vossos líderes. Sabe o que acontece quando há uma desobediência dentro de um lugar, dentro de uma equipe, dentro de uma célula, dentro de um território? Sabe o que acontece quando há desobediência? O que acontece quando os filhos ficam desobedientes? O que o pai e a mãe sentem? O que o pai e a mãe sentem? Tristeza, o que mais? Fica cansada porque tem que ficar brigando, né? Ô menino desobediente, ô menino desobediente, ô menino desobediente. Não é? Fica o quê? Cansado. Não é verdade? Traz peso. E eu vou pedir por favor aqui em nome de Jesus, se você está sendo desobediente, eu nem sei, me ajude, por favor, em nome de Jesus, porque isso traz, peso espiritual para as nossas vidas. Murmuração, reclamação, onde ninguém vê, só Deus vê, mas traz, peso espiritual para as nossas vidas, amados. E você entra num caminho de desonra. E se você entra nesse caminho de desonra, você não vai colher os frutos de que Deus tem para você. Presta atenção. E se você está vendo alguém entrar também por esse caminho, chama ele. Chama ela, diz: não faça isso. A apóstola ministrou no seminário de honra. Não faça isso. Nós aprendemos a palavra, relembramos, porque na verdade isso aqui a gente já sabe. Eu vou dizer mais. Os líderes, os pastores, os presbíteros, eles são dignos até de dupla honra. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que administram bem a igreja, os presbíteros podem ser os pastores, os líderes, né? Que administram bem a igreja, são dignos de dupla honra. Principalmente aqueles que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Eu honro a Deus, honrando os meus líderes. Está aí? Como é que está aí? Os anciãos, os anciãos, tá vendo? Cada um tem, né, uma tradução. Que governam bem, sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Alguém te convenceu que isso não é certo? Alguém falou para você que essa palavra não estava na Bíblia? Em nome de Jesus, como é que eu honro a Deus? Obedecendo aos meus líderes, dando a eles dupla honra. Amém, amados? Amém? Como é que eu honro a Deus? Eu honro a Deus fazendo a obra do Senhor da melhor maneira possível. Aleluias, porque a palavra diz em Jeremias 48:10 que maldito seja
aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu vou lá só por ir, viu? Até limpar a igreja, amados. Até limpar a igreja. Passa o paninho aí, já tá bom. Você não vai conferir isso não. Não, aí, louva, é rapidinho para louvar. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Amém, amados? Eu honro ao Senhor trabalhando de uma forma correta na obra do Senhor, honrando ao meu Deus. Já estou terminando, é o último ponto. Eu honro a Deus com a minha vida financeira. Estava demorando. Princípio de honra, né? Eu honro a Deus com a minha vida financeira. Diga assim: eu honro a Deus com a minha vida financeira. Provérbios 3:9. Eu vou ler só esse versículo para você. A palavra diz assim: honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Aleluias. Apóstola, eu não entendo o princípio da primícia. Apóstola tá forte, a senhora tá... mas é seminário de honra, amém? E aí a gente tem que falar sobre alguns assuntos que são pontuais, não tem como. Honra o Senhor com os teus bens. Mas é ao Senhor com os meus bens. E você vai entregar essa primícia para quem? Como é que você vai fazer para entregar para o Senhor? Honra ao Senhor. Tem gente que arruma essa desculpa. Deus não está aqui na terra, então não posso entregar para Ele. Vou juntar tudo, quando eu chegar no céu eu entrego. Meu Deus, é forte, amados. Honra ao Senhor. Como? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. O que é primícia? São os primeiros frutos, o primeiro dia de trabalho, com a primícia de todos os teus rendimentos. Por quê? Porque aí sim, viu? Aí sim, tá aqui um segredo: se encherão com fartura os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus reservatórios. Aleluias. Louvado seja Deus. Amados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu falei que eu não ia ler mais nenhum versículo, mas eu me lembrei, não está aqui não, mas eu me lembrei quando o pastor Fabiano estava aqui ministrando, e aí ele colocou Malaquias 3:10, da ordem do Senhor, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. E quem que está dizendo? O Senhor dos exércitos. Eu honro o Senhor com a minha vida financeira. Eu honro a Deus com a minha vida financeira. Eu honro ao Senhor. Apóstolo, tem que fazer isso mesmo? Tem. Apóstolo, eu estou falhando, eu estou errando em algumas situações. Peça perdão para o Senhor. Peça perdão, o Senhor vai te ajudar em nome de Jesus. Entre pelo princípio da honra. Hoje nós falamos sobre vários pontos aqui. Eu penso que depois, em outro momento, nós vamos ter que fazer um outro seminário de honra, porque tem muito assunto, são muitos detalhes. Teria que tratar só um dia só sobre a honra dentro dos lares. Teria que falar só um dia sobre a honra em relação dos filhos com os seus pais. Um dia só em relação da honra financeira. Muito assunto, mas hoje o Senhor já falou com as nossas vidas. Falou de nós fazermos a diferença, de fixarmos valor no território em que nós formos colocados, de sermos o sal, de sermos a luz, de não aceitarmos o pecado, de não conviver com esse pecado. Hoje o Senhor nos fez lembrar que nós
precisamos em todo tempo sermos referenciais, onde quer que a gente venha pisar a planta do nosso pé. Você não descansa não. Homem de Deus, mulher de Deus não descansa. Em qualquer lugar é homem de Deus, é mulher de Deus, amém? Então você é exemplo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Dentro da sua casa você é exemplo. O Senhor falou conosco, nos ensinou a respeito do princípio da honra no casamento. Mulheres, sejam submissas, obedientes. Aleluias. Não é capacho não, mas é obediência. É respeito com o seu esposo. Homens, honrem as suas esposas como o vaso mais frágil. Tome a sua posição em nome de Jesus. Aleluias. Filhos, honrem seus pais. Precisamos restaurar a honra dentro da igreja, honrando o nosso Deus e tudo aquilo que envolve esse ministério, a obra, os líderes, a nossa vida financeira, tudo, em tudo nós devemos honrar a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus por tudo que Ele fez hoje. E eu peço para você se colocar de pé. Em nome de Jesus, aleluia. Se coloque de pé.